Eu tô gravando, tá, Júlia? Mais uma aula dos Titãs, até pra a Liliane poder ver depois também, tá bom? Essa aula pra saber o que a gente tá sendo, o que eu tô cobrando aqui. É... Deixa eu pegar aqui a tela e vou compartilhar a tela com você também, só um minuto. Aí você me confirma se você tá vendo a tela. Tô vendo. Beleza. Então vamos lá, vou mostrar aqui, ó. O que acontece com as tarefas, né? Essas aqui já estão aqui para teste, né? Você falou que estava tendo problema para subir os arquivos lá. Eu te dei até algumas dicas sobre isso, sobre checar a data lá. Não sei se você chegou a olhar, tá? Então, sobre checar as datas para ver se o arquivo realmente foi atualizado e no seu FileZilla você está na mesma pasta que o seu VS Code, tá? Que poderia estar interferindo nisso. Aqui nos reviews, o que eu mais bloqueei aqui? Vou abrir aqui novamente, é só para ficar mais claro. Então, o CSS foi colocado dentro do código do Blade. É o seguinte, isso eu estou falando de uma forma geral, tá? Você como desenvolvedora. Qualquer coisa que você vai desenvolver, você precisa de seguir um padrão. Você pode até criar o seu padrão. Padrão, Júlia. Mas tem que ter um padrão, tá? No processo de desenvolvimento. Quando a gente vai trabalhar com framework Laravel, por exemplo, eu estou trabalhando com framework Laravel. O Laravel tem o padrão deles, tá? Eles têm as formas como trabalhar, as boas práticas deles. Se você trabalha com outro framework, sei lá, Next.js, sei lá, você vai trabalhar, e o Next.js ele tem um padrão, né? Que é a comunidade fica discutindo a melhor forma de você organizar o seu projeto para que ele seja acessível para outros desenvolvedores, porque normalmente a gente não fica desenvolvendo um projeto sozinho, tá? Tem várias partes que vão se integrando. Outro motivo de ter o padrão é se eu quero fazer uma extensão de um projeto, melhorar um determinado projeto, se eu sei que ele segue o padrão Laravel, eu não preciso conhecer o projeto inteiro para fazer essa extensão. Ele segue o padrão do Laravel. Basta eu conhecer esse padrão e fazer o meu e ter um conhecimento ali do projeto de uma forma mais geral. Se eu tenho um padrão, se eu não tenho padrão nenhum, a coisa fica confusa. E é aí também onde a própria IA se bagunça. Ela não sabe o jeito que ela tem que implementar porque não tem padrão. É aí que ela consome tokens. Hoje a gente fala muito de tokens quando a gente está usando IA. Meu token acabou, não sei o que, não consigo mais implementar. Por quê? Ela precisa de um padrão. A IA é o melhor exemplo disso, da confusão que acontece quando a gente pega um projeto que não tem essa padronização. Então, por exemplo, no seu projeto aqui, vou pegar um Blade aqui, ó. Teve situações, não sei se é o caso desse aqui, mas olha, aqui ó, eu tenho aqui fontes, aqui ó, eu tenho, querendo ou não, eu tenho uma importação de CSS aqui em cima, de uma fonte, tá? Que é externa, que é do Google, tá correta. De repente eu abro um estilo aqui, eu coloco um código de estilo, um código de CSS dentro do arquivo HTML, tá? Isso a gente já não faz quando a gente está trabalhando em um projeto mais profissional, tá? A gente não faz, a gente tem que ter um padrão. Qual que é o meu padrão? Aqui, ó, aqui tem até um exemplo aqui, ó. Aqui, ó, em alguns locais você fazia a importação do asset aqui, ó. Agora sumiu a importação do asset e virou estilo. Aí tem lugar que tá os dois. Então não tem padrão. Outro problema desse modelo que você faz aqui é que esse CSS só funciona aqui. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse card, esse estilo desse card aqui, ó. Ó, depois ele aparece aqui de novo em outro arquivo, que é o de registrar. O mesmo código. Qual que é o problema disso? O problema disso é que se um dia, por qualquer motivo, deu uma falha no celular, você precisa de alterar essa tela, você tem que alterar em dois locais ao mesmo tempo. Quando eu falo só do desenvolvedor tendo que alterar nesses locais, eu falo de um duplo trabalho do desenvolvedor. Você, como está numa nova geração agora que tem a IA a seu favor, você fala para mim, meus tokens acabou. É a mesma coisa.
A IA tem que alterar em 2 lugares, então ela vai consumir o token 2 vezes. Tá? Ela precisa de ajustar uma coisa nesse PHP aqui, nesse arquivo PHP, que tem um monte de HTML. Tá? Tem um monte de HTML aqui. Mas ela acaba lendo um CSS que ela não precisava nem de ler. Ela vai ter que carregar isso tudo para processar o que ela tem que fazer. Ela vai carregar um CSS que, se tivesse num arquivo separado, ela simplesmente iria ignorar esse arquivo CSS e ia fazer só a mudança de estrutura que ela tem que colocar no HTML aqui. Só isso, na leitura, já ia economizar metade dos tokens desse arquivo. Tá? Então eu estou te falando de tokens porque é o que você está mais sentindo. Tá? Uma vez você mandou para mim assim, não, meus tokens acabaram, não, meu limite aqui acabou e tal. Então isso aqui é um problema. Então todos os projetos a gente tem que ter um padrão. Olha, onde eu vou colocar? Aí o projeto do Laravel, ele tem os padrões. Qual a pasta que você vai colocar os models? Qual a pasta que você vai colocar os migrations? Como é que vai ser as views? Por que as views tem esse nome .blade? Esse .blade é interpretado pelo navegador? Não. Como é que ele é interpretado depois pelo navegador? Estou te fazendo essas perguntas, que são perguntas que você pode fazer por um chat aí de IA, fazer por Google, e começar a compreender como esse framework funciona. Tá? Por que um arquivo Blade? No outro projeto que eu estou aqui, o arquivo é Twig. Tem outros projetos que esqueci qual que é o nome do outro arquivo, sabe? Então, assim, possuem nomes diferentes e eles fazem coisas diferentes. Assim, o resultado final é o mesmo, mas eles se propõem a solucionar algum outro problema que o outro não faz. E por quê? Aí você vai começar a entender quando é bom de utilizar um, quando é bom de utilizar outro. Tá? E essas instruções você tem que dar para a IA. Então, a IA ela vai fazer simplesmente o que você pede. Se você falar assim, para esse projeto aqui eu preciso de utilizar um arquivo Blade, por conta disso justificar para a IA, o que você acha, IA? A IA vai discutir com você essa solução. Se você simplesmente chega para ela, faz uma tela de login, ela vai fazer do jeito que ela achar que é. E num projeto que não tem padrão, ela vai fazer também sem padrão, tudo bagunçado. Cada hora ela vai te entregar a estrutura de um jeito diferente. Tá? Então é importante estar de olho nisso. Aí eu comento aqui que toda essa parte de CSS, o Laravel ele tem esse Vite. Todo o Laravel ele usa esse Vite aqui para ele poder compilar os assets. CSS, JavaScript, imagem. Por exemplo, eu preciso de converter a imagem para um outro formato. Ele passa pelo Vite, o Vite converte se precisar de converter, entendeu? Então ele é um preparador desses assets. De forma que ele entrega para nós, de acordo com as regras que você colocar nele, obviamente, ele entrega as coisas de uma forma mais otimizada para os navegadores. Tá? Então, quando você faz dessa forma aqui, você coloca o CSS aqui, isso aqui não está otimizado. Toda vez que é carregada essa página, ele é processado isso aqui tudo de novo. Tá? E se você coloca o CSS aqui, depois você faz uma outra importação de CSS em algum lugar, que você colocou um import de CSS. Você coloca um import de CSS também, eles estão com as mesmas estruturas, você vai fazer o navegador do usuário levantar e carregar isso 2 vezes. Tá? Tudo isso pesa no carregamento do dispositivo do celular, pesa na memória e também perde relevância para as buscas do Google. Se o site não é otimizado, o Google vai deixando esse site aqui muito lento, as pessoas entram e não têm paciência para o carregamento, então diminui a sua relevância em outro, a não ser que a pessoa pergunta pelo nome do seu site muito específico, tá? Ele procura outro para poder dar resposta. Então esse Vite ele faz todo esse processamento desses arquivos, tá? Para você já comprime os arquivos, esse tipo de coisa. Se você usar o SAS, como eu comentei lá, o SAS é bem interessante porque quando você coloca um parâmetro no CSS, o SAS ele consegue converter aquele parâmetro para o Google Chrome, o Firefox, o Edge e o Safari. Se você faz em CSS puro, você tem que cuidar que o seu estilo funcione em todos os navegadores, que o seu estilo você faz, e a estrutura pode ser diferente sim. Enquanto talvez um WebKit de que normalmente a gente faz algum estilo, fluxos, flex na página, alguns componentes parecem uns negócios de flex na página assim, a forma de escrita no Firefox é diferente do Chrome e é diferente do Safari. O Safari então, não sei como está hoje, mas há um tempo atrás eu sou do meu jeito.
tá? E ao você usar o SAS, você vai escrever uma vez de um único jeito, o jeito padrão, que todo mundo escreve, e ele vai compilar o SAS para todos os navegadores, tá? Tem até uma documentação aí na internet que ele mostra a compatibilidade do SAS com todos os navegadores. Então isso vai deixar o seu site de uma forma mais acessível. E aí, por exemplo, o que o SAS não é interpretado pelo navegador? O que o navegador interpreta é o CSS. É isso aqui, ó. Ele está carregando aqui o CSS desse site. Tá? Ele carregou um arquivo CSS aqui. Se eu clicar nesse arquivo aqui, mostrou o arquivo aqui para mim, a resposta desse arquivo. Deixa eu ver aqui. Nossa, ele me deu menos 1 byte. Oi, mano, você tá me mostrando algum arquivo, mas eu tô vendo só a página do Firefox. É isso mesmo? Ah, não, tá errado. Desculpa. Deixa eu voltar aqui e compartilhar minha tela inteira. Não, acho que eu compartilhei errado de novo, peraí. Ó, tá vendo agora a tela toda? Não, não tá aparecendo nada aqui, não. Tá aparecendo nada, não? Erro ao reiniciar o navegador. Peraí, vou ter que reiniciar essa página aqui para eu compartilhar. Vamos ver aqui se vai agora. Ixi, vou ter que fechar o navegador inteiro. Espera aí que eu vou dar uma pausa na gravação aqui. Então, beleza, continuando a gravação. Então, ó, eu vou inspecionar o elemento aqui. Deixa eu ver se mostra pra mim o CSS dessa página. Vou recarregar. Agora tem uns bytes aqui, ó. Deixa eu ver a resposta dele, o que veio. É estranho que ele não me mostrou o arquivo aqui, não. Vou fazer assim, ó. Aqui, ó. Esse aqui é o CSS. Ele usa aí, por exemplo, para fazer essa página que ele usa como se fosse uma biblioteca, né? O Tailwind, tá? O Tailwind entrega muita coisa já pronta, estilo e tal. E assim, com certeza o programador não escreveu desse jeito que você tá vendo aqui. Tudo em uma linha só, tá vendo? Ponto e vírgula, isso aqui. Isso aqui aconteceu uma compressão. Quem faz essa compressão é o Vite. Tá? O Vite ele pega o que você fez em SAS para cada navegador, ele comprime tudo,
tá? Vai comprimindo tudo, vai reduzindo o tamanho para ele ficar um arquivo leve. Esse arquivo aqui, ó, que tá tudo aqui dentro, deixa eu ver aqui no... Foi quantos bytes aqui, ó? 568 bytes, tá? Se você não usa o Vite, ele vai levantar cada arquivo ele inteiro. Então pode ser que seu site vai lá, toda vez que você carrega o site só de CSS, sem contar HTML, sem contar outras coisas, ele vai carregar aqui 10, 20, 30 KB. E aí começa, por mais que pareça bytes, não sei o que, parece pouquinho, no volume, isso vai ficando alto à medida que seu projeto vai crescendo. Sem contar esse outro trabalho que você tem que ter caso você não utilize o SAS, tá? Que é você preocupar com cada um dos navegadores quando o pessoal te reportar. Mas aqui, ó, eu queria trazer só para você ver como é que é diferente, olha. Ele costuma usar muitas variáveis, igual você viu variáveis em PHP. Aqui, ó, existe uma variável chamada twGradient2. Por que isso? Por que a pessoa não usa um número hexadecimal igual esse aqui em cima, aqui, ó? Por que a pessoa não usa? Coloca uma variável dessa. Por quê? Porque se um dia ele quiser o site azul, ele só vai lá e troca em um lugar e o site inteiro troca azul. Se ele usa a cor fixa, tá? Igual alguns lugares estão com a cor fixa. Ah, não, aqui é a criação de uma variável, tá? Se ele se ele coloca um valor fixo aqui, toda vez que ele precisar de trocar alguma coisa no site, ele vai ter que ir em cada local desse que tenha essa cor e ficar trocando. E você pode ter percebido no seu CSS que ele repete uma mesma cor várias vezes, tá? Então, quando você vai criar variáveis, esse negócio tudo, até CSS aceita variáveis, esse tipo de coisa. Então, isso são boas práticas, tá? Que você pode colocar dentro do projeto. Nesse primeiro momento, a única coisa que eu estou te pedindo é que você utilize o Vite, tá? Que não fique código misturado dentro do arquivo Blade, tá? Não pode ter código de JavaScript dentro do arquivo Blade. Você tem que fazer a importação do JavaScript. Você tem que fazer a importação do arquivo CSS, tá? E aí você coloca dentro do Vite para ele poder compilar, tá? E aí o que eu quero trazer para você aqui é, aqui ó, por exemplo, como é que você vai fazer o Vite aqui, ó, dentro do Blade? É assim que você faz, ó. Tá? Tem até a chamada aqui, você vai criar lá o arquivo JS lá e é assim que você escreve no seu Blade para importar ele para cá. Isso aqui vai economizar tokens enormes, uma quantidade enorme de tokens, tá? E aí o que eu quero trazer para você é isso, tá? É seguir, quando você vai criar um projeto, tá, Júlia? Você precisa de ter um padrão, tá bom? Deixa eu voltar aqui para nossa tela. Você precisa de ter um padrão. Se você está criando um projeto sozinho, é um projeto seu assim, você não está usando framework nenhum, as pastas precisam de ter um padrão. Ó, aqui vai ficar o meu arquivo PHP, aqui vai ficar meu arquivo JS, aqui vai ficar o meu CSS. Meu CSS eu vou importar dessa forma. E hoje você tem que pensar muito na economia de tokens. Então, por que você está consumindo muito token? Seus tokens estão acabando antes de você terminar uma implementação? Porque está misturado. E nessa mistura, a própria IA fica fazendo de vários jeitos diferentes, fica lendo vários arquivos e cada vez vai entregando um padrão totalmente, um modelo totalmente diferente, tá? Então, eu bloqueei todas falando isso. O código de CSS tem que sair totalmente de dentro dos blades, tá? Você pode resolver isso e ir para o Vite. Você pode resolver isso nas tarefas que estão bloqueadas, mas qualquer outra coisa que você vier de qualquer outro blade que tenha esse código, que você ainda não removeu, nós vamos bloquear por causa disso. Você pode resolver para as tarefas bloqueadas, focar nas tarefas bloqueadas, tá bom? E resolver o problema de CSS e JS lá dentro, colocar o Vite para funcionar, esse tipo de coisa e resolver ali. Toda vez que você tiver que pegar uma outra página para resolver e ela tá com CSS lá dentro, com JavaScript lá dentro, você precisa de remover de lá para seguir o novo padrão, tá? Como é que você pode fazer isso utilizando IA? Pede a IA para criar um agente disso. Você chega para a própria IA e fala assim, olha, eu preciso de seguir os padrões do Laravel usando o Vite. Então cria um agente programador aí para mim, dizendo que ele precisa de seguir esse padrão. Aí ele vai escrever para você um agente no Gemini. Esse agente é como se a IA fosse seguir aquela regra lá no Antigravity. Ele vai seguir aquela regra que está definindo no agente. Se o agente falou que ele é Laravel Expert, que vai usar Vite, que vai ser isso, que vai ser aquilo, ele vai seguir aquilo. Qualquer coisa que você pedir para ele implementar, ele já vai seguir aquele padrão sem você ter que dizer, tá bom? Então é importante que você faça isso. Então, tá? Que você organize esses arquivos aí e peça para ele criar um agente programador em Laravel para você, para o seu projeto,
tá? Para que ele possa pensar sempre nesse formato, tá bom? Aí você resolve para as tarefas bloqueadas para você seguir, você vai ver que você vai economizar muito tokens a partir daí, você vai conseguir entregar muito mais coisas porque os seus tokens não vão expirar tão fáceis, tá? E é isso, o que eu tinha que passar para você é isso, sobre essa questão. Se tivesse seguido um padrão, tá, Júlio? Não, eu estou colocando todo o CSS nessa pasta, essa pasta separa cada pasta do Blade com o nome do Blade, mas dentro do CSS, uma coisa bem organizadinha assim, eu teria deixado passar. Porque por mais que não seja o padrão do Laravel, existe um padrão, você criou uma organização ali. Mas como está sem padrão nenhum, é melhor seguir o padrão do Laravel, a gente ir pro do Laravel, tá? Que ele é uma galera que já pensou o jeito que funciona, que vai funcionar, que seu projeto vai ter escala, que vai ser de fácil manutenção, essas coisas, tá bom? Então era isso. Por isso que eu falei pra você, fica de olho nos cards que a gente vai bloquear os seus assim constante agora, pra gente limpar esse board, tá? Então a gente vai estar fazendo isso no início do mês, porque aí você não pega muita falta, você tem os finais de semana para repor. Entendeu? Só que agora para você movimentar, você precisa de liberar aqueles cards lá. Você liberou os cards, você vai conseguir movimentar a tarefa. Então você vai receber umas faltas. Só que você tem um outro fim de semana para poder fazer isso, para conseguir ficar no repor, tá bom? Essas pendências. Beleza? Beleza. Então tá bom. Bom trabalho, boa noite não dormida de tanta coisa que tá aí na lista. Pois é. Aqui, Edmar, a minha aula eu dou hoje ou eu dou na próxima aula? Eu vou marcar junto com a Liliane na segunda. E eu quero saber se segunda você pode. Aí vai ser eu, a Liliane, o Renato e você. Aí eu preferia a gente fazer lá. Tá bom? Tá bom? Aí eu preciso só que você me passe, por exemplo, eu troquei essa aula de hoje, você vai receber no seu e-mail que eu troquei ela para sexta. Tá. Aí você vê se esse horário você pode. E eu tava pensando em colocar a outra ou na terça ou na segunda. Terça ou segunda? Aí você me diz. Segunda geralmente é melhor. Segunda é melhor? Então tá bom. Então eu vou passar a de quarta pra segunda. Tá bom. Beleza. Então tá bom, Júlia. Até mais. Tchau. Tchau.